Olá, seja bem-vindo ao nosso Encontro às 6, um encontro marcado de segunda a sexta, às 6 da tarde, aqui pelas nossas redes sociais, Lagoinha Porto, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube ou pelo Instagram, você pode se conectar conosco, não é? E interagir conosco nesse Encontro às 6. Nós queremos, a partir daqui do Porto, em Portugal, abençoar você e a sua família. Muito bem, nós queremos que você interaja conosco, queremos deixar também, pedir que você partilhe este programa para que mais pessoas sejam edificadas. A ideia do nosso Encontro às 6, não é? Exatamente para edificar vidas. É muito mais do que produzir entretenimento. Nós não queremos apenas produzir entretenimento, mas nós queremos sim produzir edificação, não é? E nós queremos edificar a sua vida trazendo sempre uma palavra de Deus, não é? Porque é uma programação cristã, obviamente, para edificar a sua vida e queremos trazer a palavra de Deus para que você seja encorajado, encorajada, especialmente nesse tempo em que as pessoas estão a sofrer muito com esta questão do coronavírus, com a questão do confinamento forçado, não é verdade? Vários países têm forçado as pessoas a ficarem em casa e muitas situações têm acontecido na vida das pessoas, não é? Muitos problemas, pessoas com as suas emoções assim alteradas. Então, a ideia dessa programação, já que as pessoas não podem sair de casa nesse tempo, nós temos um encontro aqui online. Então eu quero te encorajar, partilhe essa programação para os seus amigos, para os seus familiares, não é? Copia o link e manda para toda a gente para que eles possam também interagir conosco. No nosso programa, nós temos, além da palavra de Deus, temos também informação, temos também profissionais que vêm trazer conteúdos que vão trazer esclarecimento para que, sobretudo, né, as pessoas possam ter também as informações necessárias para que seus direitos, para que as suas relações interpessoais, tudo seja preservado, não é verdade? E essa semana, no nosso Encontro às 6, nós teremos profissionais da área da saúde que vão falar conosco, da área do direito, que vão falar também sobre a questão dos direitos dos trabalhadores que estão sendo forçados a deixar de trabalhar por causa da questão do confinamento. Teremos também dicas de economia, porque uma coisa é muito certa, não é? Nós sabemos que acontecerá uma recessão depois desse confinamento forçado. As economias dos países não serão mais as mesmas e nós precisamos nos preparar, por isso teremos também dicas, não é, de economia com especialista na área para trazer realmente edificação a você. Bom, e hoje, de uma maneira muito especial, nós teremos a participação do pastor Lucinho Barreto, que é pastor na Igreja Batista da Lagoinha também conosco, lá em Belo Horizonte, no Brasil, e o pastor Lucinho vai trazer um pouco do panorama, não é? Pastor Lucinho, que conversando com ele poucos minutos antes de entrarmos aqui nessa programação, ele estava me dizendo que hoje já fez não sei quantas lives, não é? Ao longo deste dia, falando com gente do Brasil e do mundo. E nós seremos também prestigiados com a participação do pastor Lucinho, e eu creio que já está tudo pronto para o pastor Lucinho entrar no ar conosco, e eu quero já cumprimentá-lo. Pastor Lucinho, seja bem-vindo ao nosso Encontro às 6. Olá, queridos amigos e irmãos aí da Lagoinha Porto. Eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês um pouco. Pastor Lucinho, eu quero aproveitar, pastor Lucinho, já lhe perguntar como é que vocês aí no Brasil, porque a gente sabe que no Brasil agora que começou esse movimento, né, de quarentena, de confinamento. Como brasileiro, eu sei que o povo brasileiro tem uma dificuldade a mais de entender essa necessidade do confinamento, não é? E um país tão grande como o Brasil, a gente está muito preocupado, imaginando os desdobramentos dessa proliferação do coronavírus. Como é que vocês estão lidando com essa questão aí no Brasil, do coronavírus, né? E também fala para a gente como que as igrejas têm trabalhado para servir as comunidades nesse tempo.
Aqui no Brasil nós estamos vivendo dias já muito parecidos com os de vocês aí na Europa. Na verdade, nós estamos até nos cobrando mais do que vocês, porque nós vimos tudo que aconteceu na China, depois no Irã, na Itália, e agora está acontecendo aí na França, Espanha, Inglaterra e Portugal. Também estamos acompanhando de perto tudo que acontece nos Estados Unidos. E o que nos assusta é que nós sabemos que aqui no Brasil nós não temos um sistema de saúde tão avançado quanto desses países. Então, o país já está todo em quarentena há mais de uma semana, por lei. E nós estamos muito apreensivos. Nós estamos preferindo errar pelo excesso de zelo do que pela falta de zelo. As igrejas, elas estão abertas, mas não têm cultos. Estão abertas para receber pessoas que estão pedindo socorro, gente que está sem alimento. Elas estão abertas para socorrer mesmo quem está desesperado, pensando em tirar a própria vida. Mas nós não temos culto também há mais de uma semana. Uma coisa que as igrejas estão fazendo, e na verdade as famílias brasileiras estão procurando fazer, é ajudar os seus idosos. Como? Aqueles mais jovens que não estão no grupo de risco, estão mandando mensagens para os seus avós, ou para os irmãos da igreja mais velhos, ou mesmo para os seus pais, e estão dizendo, olha, passa para mim a lista dos mantimentos que vocês querem que a gente compre. E aí, quando eles saem à rua, eles fazem as compras para os idosos não terem que se expor. E dessa maneira passam lá na porta da casa deles, deixa lá, e aqueles que são o maior grupo de risco, que é ali acima dos 60, 70 anos de idade, eles estão sendo assim cuidados e poupados aqui pelas famílias do Brasil. A gente sabe que o ministro da Saúde aqui do Brasil diz que se tudo correr muito rápido e der muito certo, as coisas vão começar a normalizar no meio do ano, em julho. Mas a Igreja de Jesus, eu e muitos amigos pastores e a igreja, temos orado para que essa situação não seja assim. Porque nós acreditamos que o vírus é perigosíssimo, mas a recessão que vai vir depois, essa sim vai causar muitos males. Por isso, nós estamos orando, pedindo a Deus que tudo isso acabe no final de abril. Nós estamos pedindo um milagre mesmo, porque segundo o Ministério da Saúde do Brasil, abril será o pico de mortes, realmente de casos, e realmente vai trazer muito prejuízo para a nação. Mas nós cremos num Deus que faz cessar a praga. Eu encerro essa palavra contando para vocês o episódio que está ali em Números capítulo 16, quando houve uma rebelião do povo de Israel. Coré, Datã e Abirão se levantaram contra a autoridade de Moisés e Arão, e a Bíblia diz que Deus então permitiu uma praga, e essa praga ela veio destruindo o povo de Israel, e Moisés gritou com Arão assim, Arão, corre, pega o incensário e vai lá, porque a praga já começou. A Bíblia diz que Arão foi, acendeu ali aquela lamparina, aquele incensário, e quando ele colocou-se em pé, a Bíblia diz que a praga cessou. Para frente de Arão, haviam 14.700 pessoas mortas, mas para trás dele não havia ninguém morto, porque a praga cessou. Eu acredito que Deus deu para nós cristãos poder para orarmos, para crermos que as nossas famílias, nossas igrejas, nossas empresas, nosso país será poupado. E é isso que nós estamos pedindo ao Senhor. Essa é a nossa oração pelo lindo povo português, pelo povo da Lagoinha, que está aí, e nós pedimos ao Senhor a misericórdia e a graça dele para poupar nossas nações, para que a gente possa voltar a crescer e em breve transformar tudo isso somente numa lição para um futuro melhor. Que Deus abençoe vocês, um beijo ao pastor Jean e a todos os queridos irmãos aí da Lagoinha Porto. Muito obrigado, pastor Lucinho, pela sua participação. A gente sabe que você está com muitos compromissos, são muitas lives ao longo deste dia, e a gente te agradece mesmo a sua participação e te esperamos cá em Portugal num outro momento. Realmente a gente reconhece que essa situação é uma situação que no mundo todo, né, tem trazido grande sofrimento.
E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, né? Depois de ouvir um pouco o pastor Lucinho Barreto trazendo esse relato daquilo que tem acontecido ali no Brasil, não é? E o que a igreja tem feito ali. Eu quero partilhar com você para te trazer uma conscientização, porque muitas vezes as pessoas estão achando que esse tipo de situação é um caso mais isolado ou mais localizado, não é? Não. A gente sabe que é uma situação mais ampla. Eu quero ler com você o texto de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 9. Vale a pena lembrar que aqui nesse texto de 1 Pedro 5, no versículo 8, é que Deus diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Mas no versículo 9 ele diz assim: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, a palavra de Deus, ela afirma que o sofrimento está sobre toda a humanidade e não apenas somente para um grupo específico, mas toda a humanidade passa pelo mesmo sofrimento. Ou seja, o tipo de sofrimento que atinge alguém na Europa, atinge alguém na América, ou atinge alguém na Ásia, ou atinge alguém na África, não é verdade? Porque eu tenho dito que o ser humano é igual em todo lugar, só muda a morada, não é? O ser humano é igual em todo lugar, só muda a morada, só muda o endereço. Então, homem é homem em todo lugar, mulher é mulher em todo lugar, porque somos humanos e todos os seres humanos estão sujeitos aos mesmos problemas. Você pode ter um probleminha de financeiro mais numa nação do que noutra, você pode ter um problema, uma dificuldade cultural mais numa nação do que noutra, mas a verdade é que os sofrimentos, eles são generalizados. As pessoas passam ao mesmo tempo por coisas muito parecidas. A questão do coronavírus é algo que retrata muito claramente isso, não é? E a Bíblia está a dizer aqui, claramente nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 9, que o que vai fazer a diferença é a fé. Isto mesmo, a fé é que vai nos conseguir dar suporte para que a gente vença todas as lutas e dificuldades, não é? Há pessoas que têm a tendência de pensar que é o seu dinheiro, que é o recurso material, que pode fazer a diferença. Por exemplo, na questão do coronavírus, países ricos ou países mais pobres estão enfrentando a mesma situação, não é? Estão tendo dificuldades na mesma. Talvez os países ricos vão sentir o impacto, inclusive na recessão que virá, na onda de recessão que virá logo após a questão do coronavírus, vão sofrer ainda mais, não é verdade? Então, nós precisamos entender que o que vai fazer a diferença lá no fim é a fé, porque é pela fé que nós vamos vencer. Não é necessariamente a nossa razão que vai nos levar a vencer todos os problemas, não são as nossas emoções, não são os nossos recursos materiais, mas sim a nossa fé. Porque quando nós temos fé, quando nós cremos naquilo que o Senhor diz na palavra dele, então nós paramos de olhar para as circunstâncias da vida como meros pecadores que não temos o controle das coisas, mas passamos a olhar as coisas como pessoas que foram redimidas e que somos redimidos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós não estamos abandonados, nós temos um Pai Celestial que cuida de nós, isso tudo a partir da fé. Por isso é que a fé é o que vai fazer a diferença. No final de toda essa situação de contaminação, de coronavírus, de recessão e etc. e tal, a fé que vai fazer a diferença, porque é pela fé que as pessoas vão conseguir entender que somente com Deus e somente Deus é que pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, você que está nos acompanhando da sua casa, não é? Eu não sei
se você está enfrentando alguma situação além dessa questão do confinamento forçado, a questão o temor do coronavírus, que muita gente, né, está temeroso por causa dessa questão, e realmente há motivos para se temer, é verdade, não é? Talvez você está a enfrentar situações muito difíceis no aspecto emocional. Eu não sei qual é a questão que te aflige, qual é o maior sofrimento, qual é a sua maior dificuldade. Mas eu sei te dizer o que a Bíblia está a dizer aqui, né? Que nós temos que resistir firmes na fé, porque é pela fé que nós vamos conseguir vencer, né? Porque os sofrimentos, eles alcançam toda a humanidade, toda a nossa irmandade. Ou seja, se tem cristão na China, se tem cristão na África, se tem cristão na América do Sul, na América do Norte, se tem cristão lá na Nova Zelândia, na Oceania, aonde tiver cristão, os sofrimentos estarão ali alcançando toda a irmandade cristã. Por isso, nós temos que ter fé, não é? O que fará a diferença na nossa vida é, de fato, a fé. Eu espero que você seja encorajado. Eu quero orar para que Deus venha fortalecer você na fé. E através dessa oração eu quero que você ore junto comigo, para que nós possamos clamar a Deus que venha fortalecer a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é Deus soberano, o Deus todo-poderoso, e que tem um controle de todas as coisas em tuas mãos. E eu quero unir a minha fé à fé daquele meu irmão, daquela minha irmã, deste internauta que nos acompanha, que talvez não tenha nenhuma religião ainda, mas que ouviu a tua palavra nesta hora. Que o Senhor possa fortalecer a fé dessa pessoa, que o Senhor possa confirmar no coração dessa pessoa que de fato há um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E traga a tua paz ao coração dessa pessoa, ó Deus, e fortalece a fé dessa pessoa, gera nesta pessoa que me assiste agora a verdadeira fé, a fé no Deus vivo, o Deus soberano, que não é um Deus de pedra, não é um Deus de barro, não é um Deus de argila, não é um Deus de ouro ou de prata, nem de madeira, mas um Deus vivo que se relaciona com todo aquele que o busca, e que o teu Espírito Santo possa ministrar a cada coração, ó Deus, fazendo com que cada um creia que ele ou ela é um filho, uma filha amada em Cristo Jesus. É o que eu te peço e te agradeço por tudo que o Senhor já fez até aqui e ainda fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Muito bem, eu quero agradecer a sua participação nesse Encontro às 6, e vale lembrar que de segunda a sexta o nosso Encontro às 6 vai ao ar pelas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe e até a próxima, o próximo encontro. Até lá!